Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações, bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Atendendo a pedidos, resolvi fazer um vídeo sobre o Silvio Santos, pontuando algumas controvérsias do apresentador. Este é o lado B do Senhor Abravanel. Darei detalhes depois da vinheta. Já aproveita e se inscreva se ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha e o seu comentário também, porque isso é muito importante e me ajuda muito. E você pode encontrar essas informações em outras redes sociais também. Os links estão sempre na caixa de texto aqui embaixo, é só clicar que você vai direto para lá. Agora, se você quer exclusividade, então assine o clube de membros. Os inscritos recebem vídeos extras e vêm com antecedência todos os vídeos públicos aqui do canal. A mensalidade é bem baixinha, é um valor simbólico, te espero por lá também. Silvio Santos era o tipo de pessoa que tem naturalmente o dom da persuasão, uma personalidade descrita pelo Enneagrama como NA tipo 3. São indivíduos que desenvolvem uma grande capacidade de liderança e poder de venda. Geralmente são carismáticos e possuem a habilidade de vender areia no deserto. E cada vez que a senhora acerta 5 dezenas, a senhora ganha 2 milhões de cruzeiros. Isso é exemplificado por toda a sua trajetória, pois ele sempre soube aproveitar cada oportunidade que teve para fazer dinheiro. Desde quando vendia capas de plástico para títulos de eleitor nas ruas até a aquisição das lojas Baú da Felicidade e logo mais o próprio SBT. A loja Baú da Felicidade era do Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, que já apresentava o humorístico A Praça da Alegria. Ele conheceu o Silvio Santos através da televisão e o presenteou com sua loja falida, devido a um golpe que levou do seu sócio, um alemão, que Silvio Santos expulsou ao receber a empresa de presente. O Nóbrega deveria entrar com a publicidade com o nome dele. O Walter se viu atrapalhado, os negócios não deram certo. Nóbrega então me chamou, pediu que eu fosse resolver o problema, mas aí eu percebi que aquilo era um bom negócio, que bem administrado poderia fazer sucesso. Ele conseguiu fazer um acordo com a Estrela, montou uma loja decente, já que antes funcionava em um porão, e criou o sistema de carnê que o cliente pagava mensalmente durante um ano para concorrer a prêmios, mas recebia o dinheiro de volta em produtos da loja caso não fosse contemplado. Então nós ficamos sócios até um determinado tempo, quando o Nóbrega então resolveu se afastar. O Nóbrega havia dito para mim que tinha gasto 500 mil alguma coisa, e aí eu então fiz questão de pagar ao Nóbrega 500 mil alguma coisa vezes 10. Manuel de Nóbrega faleceu pouco depois de ter passado a empresa para Silvio Santos sem conhecer a nova sede. Isso explica também a relação que Silvio tinha com o Carlos Alberto. Mantê-lo no SBT com a Praça é Nossa era uma forma de retribuir o que seu pai fez por ele, e o Carlos Alberto, por sua vez, sempre quis basicamente honrar a memória do pai, e revelou algumas vezes que tinha medo da morte de Silvio Santos, porque sem ele a continuação de A Praça é Nossa ficava ameaçada. Como animador de auditório, ele começou trabalhando em circo, promovia shows e brincadeiras com o público e distribuía prêmios para a plateia, bem no estilo da política da antiga Roma, que oferecia pão e circo à população como meio de manipulação. Quando estreou como apresentador em 1963, comprando horários na TV Paulista e depois na Globo, ele reproduzia o que já fazia em circos, e isso também justifica o fato dele ter incentivado os artistas de sua emissora a investirem em circos. Amaro, o Sérgio Malandro, a Mariane, todos faziam shows em circos. Em 1975, ele conseguiu a concessão de uma emissora no Rio de Janeiro, que nomeou de TVS. Então, quando entrou na disputa para concessões da Tupi, Celso e Continental, para a qual o governo abriu licitações, já tinha muito a seu favor, porque era bem conhecido e sabia também manipular as pessoas que tinham o poder de suprir as suas necessidades. Quando se deu início à batalha entre os concorrentes para ter direitos de ocupar os canais disponibilizados pelo governo, a Rádio Jornal do Brasil, o Grupo Abril, o Grupo Bloch e a rede de rádios do empresário Paulo Abreu estavam na disputa. Mas Silvio Santos pediu para o Ibope fazer uma pesquisa para perguntar aos brasileiros para quais grupos o governo deveria entregar as concessões de televisão.
E é claro, ele era o grande favorito do público. Além disso, passou a ter longas conversas por telefone com a primeira-dama, Dulce Figueiredo, e sem surpresa nenhuma ele foi um dos beneficiados. Em que todos vocês acreditam em mim. Em que todos vocês, especialmente o senhor ministro, acha que eu posso fazer uma estação de televisão e possivelmente uma rede de televisão? Eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso na televisão. Enquanto o Grupo Bloch precisou de 3 anos para colocar a Rede Manchete no ar, Silvio Santos, que já tinha uma emissora, estreou o SBT em poucos meses. Ele aproveitou os ex-funcionários da Tupi, ficou com boa parte do acervo da emissora falida, mas optou por fazer a transmissão a partir da torre da Record, emissora que ele tinha também como sociedade. Isso para não ser considerado o sucessor e herdeiro das dívidas da emissora cassada. Os outros candidatos diziam que era um erro do governo, porque Silvio Santos tinha como único interesse vender carnês do baú da felicidade. E de fato, o jornalismo no SBT nunca foi prioridade. Só existe porque é obrigatório por lei que as emissoras ocupem uma determinada porcentagem da programação com informativos, com prestação de serviço à comunidade. Mas os jornais eram bem questionáveis, né? Porque imagine, em 2020, no dia 23 de maio, Silvio Santos cancelou a edição do jornal SBT Brasil daquele dia, porque os editores tinham feito uma matéria sobre um vídeo da reunião ministerial de 22 de abril do governo Bolsonaro, que era uma prova de que ele interferia na Polícia Federal para proteger seus filhos. Silvio Santos colocou no ar uma reprise do programa Triturando. E também deu um chega pra lá na Raquel Sherazade, né, por ela concluir as matérias com falas que não estavam no roteiro. Você começou a fazer comentários políticos no SBT, e eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Embora tenha sido por isso que ele a contratou. Em breve ela vai dizer tudo o que pensa aqui. O SBT foi beneficiado pelo Bolsonaro, que repassava mais dinheiro para as emissoras, que eram parciais a seu favor. Já tinha sido beneficiado em 1985, no governo de José Sarney, quando se instalou em Brasília, mesmo contrariando o ministro das Comunicações da época, o Antônio Carlos Magalhães, que queria rever as concessões de televisão outorgadas a partir de 1984. E em 1993, Silvio Santos foi admitido pelo presidente Itamar Franco à Ordem do Mérito Militar no grau de Comendador Especial. A relação de Silvio Santos com os políticos durou toda a sua vida, até o governo de Fernando Henrique. Aos domingos, ele apresentava um boletim informativo sobre a Semana do Presidente. O nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso participou da condecoração dos 132 anos da Batalha do Riachuelo. E ele se envolveu mais diretamente ainda com a política, né? Mas não teve muito sucesso. Em 1988, propôs sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, mas não levou a disputa à frente, provavelmente porque já pretendia disputar a cadeira de presidente no ano seguinte. Em 1989, na primeira eleição direta, depois de anos de ditadura, ele se lançou como candidato à presidência pelo PMB, o Partido Municipalista Brasileiro, um partido pequeno. Então, os meus 4 pontos principais. Alimentação. Segundo ponto, saúde. Terceiro ponto, habitação. Quarto ponto, educação. Mas o TSE cassou a candidatura 6 dias da população ir às urnas, por entender que o partido não havia cumprido todos os requisitos e porque Silvio era inelegível por ser dirigente de uma rede de TV utilizando uma concessão pública. Os equipamentos ele comprou da CBS dos Estados Unidos e um detalhe: vários programas do SBT são cópias da televisão estadunidense. Aliás, o próprio nome do SBT com certeza foi inspirado nas emissoras dos Estados Unidos, né? Porque lá tem a ABC, CNN, NBC, CBS. Até a logo do SBT já teve momentos que era muito parecida com a logo da ABC. Atenção, emissoras do SBT. Em relação a isso, a Elke Maravilha criticava o Silvio Santos e ela não escondia, né, sua paixão pelo Chacrinha, como um cara super original, enquanto que o Silvio Santos basicamente reproduzia conteúdos estadunidenses. Ele tinha casa em Orlando, onde costumava passar suas férias. E não foi só de carnês do baú da felicidade que o SBT sobreviveu.
Ao longo dos anos, Silvio Santos construiu um império através de diversas empresas. Teve a Jequiti Cosméticos, Hotel Jequitimar, a Liderança Capitalização, em que opera a Telecena, um banco, entre outras tantas empresas. Ao total eram 34, ou seja, ele construiu uma roda de fortuna porque através do SBT ele fazia suas empresas visíveis, que por sua vez injetavam dinheiro da emissora, e então o dinheiro não ia para lugar nenhum, né? Ia de um bolso para o outro. Ele não fazia campanhas publicitárias para nenhuma empresa, nem mesmo para as suas. Ou melhor, ele nunca gravava comerciais, se limitava a fazer merchandising dos produtos de suas empresas dentro dos seus programas, mas se recusava a fazer o mesmo com outras empresas. Inclusive, em 2018, recusou 100 milhões de reais da JBS para fazer uma campanha da Friboi, estilo aquela do Roberto Carlos. Fez uma divulgação grátis da Netflix, mas não foi nada pensado. Ele simplesmente começou a falar que, como já trabalhava fazendo televisão, em casa não assistia TV e preferia assistir a Netflix. Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. A mensalidade é de R$18,90, creio eu, e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. E por falar isso, acabou ganhando uma assinatura vitalícia do dono da Netflix. Silvio era muito fiel aos seus princípios, aos seus. Isso não importava se ia beneficiar ou prejudicar alguém, ou a si mesmo. Por exemplo, com a quebra do Banco Pan-Americano, ele teve que fazer empréstimos para saldar as dívidas e colocou até o SBT como garantia, o que culminou em mais uma das tantas crises da emissora e permitiu que a Record passasse à frente. Ficou quebrado, mas recusou uma oferta de Edir Macedo de 400 milhões para ocupar 4 horas da emissora durante a madrugada. O ator Pascoal da Conceição revelou em entrevistas que Silvio Santos foi a grande inspiração para o Dr. Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. O personagem queria comprar o castelo, para construir um edifício de 100 andares no local. Já o Silvio Santos, ele queria construir 2 torres em um terreno em São Paulo, diante do Teatro Oficina do dramaturgo Zé Celso, também falecido. O artista alegou que seria muito prejudicado com o empreendimento e os dois protagonizaram uma briga nos tribunais que durou anos, até a prefeitura decidir construir um parque no local. Silvio Santos sempre valorizou muito a imagem pessoal e prezava pela discrição. Aliás, não gostava muito de proximidade, nem física e nem a respeito de sua privacidade. Nas poucas vezes que essa barreira foi rompida, ele reagiu com bom humor, mas tinha um humor ácido, agressivo muitas vezes. Em julho de 2003, por exemplo, enquanto estava em férias nos Estados Unidos, a revista Contigo insistiu por uma entrevista com ele e, ironicamente, ele disse que tinha uma doença terminal e que lhe restavam apenas 6 anos de vida, que estava se locomovendo em cadeira de rodas e tal, achando que o repórter tinha entendido a brincadeira e que não faria caso. Mas a Contigo adora o sensacionalismo e publicou exatamente o que ele disse. Como ele não gostava de dar entrevista e costumava fazer essas brincadeiras que às vezes eram confusas e até difícil de acreditar, a justificativa que ele dava para fugir dos repórteres e dos convidados, dos convites, para homenagens e para ir em outros programas, é que a atitude foi tomada depois de ouvir uma cigana nos Estados Unidos e que ele morreria caso desse uma entrevista ou participasse de um filme. E devido a essa supervalorização da imagem, o primeiro casamento ele manteve em segredo. Casou-se com Maria Aparecida Vieira Bravanel, ou Cidinha, como foi conhecida, em 15 de março de 1962, mas só em 1970 é que a identidade dela foi revelada. Foi com ela que ele teve sua primeira filha, a Cíntia, mãe do Thiago Bravanel, além de adotar Silvia. Ela faleceu no dia 22 de abril de 1977, vítima de um câncer. Com a Iris, ele se casou em 1981 e se separaram em 1992, mas reataram de forma tão discreta quanto foi a separação. E esse cuidado para preservar a imagem diante do público se estendeu até aos artistas de sua emissora. O Wagner Montes, por exemplo, sofreu um acidente e teve que amputar uma perna na década de 80. E Silvio pedia para ele não falar sobre o assunto. Talvez tenha gente que não saiba até hoje que isso aconteceu. Silvio Santos demorou 5 anos para permitir que a Escola de Samba Tradição do Rio de Janeiro fizesse um desfile tendo ele como enredo, pois se negava a desfilar no Sambódromo da Sapucaí. No entanto, em 2001 ele cedeu. Depois o samba foi tocado nos intervalos da programação do SBT e a direção chegou a negociar com a Globo a exibição do desfile, mas não obteve êxito. Surpreendentemente, em 2024 ele pediu sem aviso prévio
que a emissora transmitisse o desfile com imagens retiradas do YouTube e sem pedir autorização à Globo, que é a detentora das imagens. Durante muitos anos, Silvio Santos gravou marchinhas carnavalescas, né? Fez muito sucesso com o Coração Corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. A Pipa do Vovô. A pipa do vovô não sabe mais, apesar de fazer muita força. A Bruxa Vem Aí. Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do saci. Ao longo de sua carreira, ele gravou 135 músicas distribuídas em 4 álbuns. O Silvio Santos e suas colegas de trabalho, Show de Alegria, 15 anos de sucesso carnavalescos e Silvio Santos. Teve também os seus jingles, né, como É Hora de Brincar. É hora de brincar, é hora de alegria. Silvio Santos Chegou. Silvio Santos tá aí, Silvio Santos chegou. E Silvio Santos Vem Aí. Essa última gerou um processo no SBT. Né? O compositor Arquimedes Messina pediu indenização pelos 20 anos em que a emissora usou a música sem lhe repassar nada. O custo da brincadeira foi de R$ 1.400.000 aos cofres do canal. Na década de 1970, Silvio Santos atuou também como locutor, narrando em discos as histórias infantis criadas por Eli Barbosa e intituladas Silvio Santos para as Crianças. Mais tarde, os discos foram relançados em CD. Em 2005, ele firmou parceria com a Disney para narrar as histórias infantis da empresa. A naturalidade que ele tinha como vendedor e sua grande capacidade de persuasão foi suficiente para construir o império que deixou para suas filhas. Sempre soube contornar as crises e nunca teve medo de arriscar em suas escolhas, apesar de algumas decisões não terem surtido o efeito desejado. Com os tropeços da vida, aprendeu algumas lições, como por exemplo o fato de ter escondido a primeira esposa. Ele chegou a dizer que se arrependeu dessa atitude, mas em algumas circunstâncias essas lições todas não serviram para nada. Porque ele nunca aprendeu e nem fez esforço para evoluir, atualizar a mentalidade. Ele continuou fazendo brincadeiras que soam ofensivas, até criminosas nos dias de hoje, que prefiro não entrar em detalhes. Por outro lado, dava abertura para a diversidade de gênero, como a participação de transformistas e transexuais em seus programas desde a década de 1980, no palco, ou através da plateia, a partir da década de 2000. Escuta, o que você ganha falando que você é bicha? Ô, gente, porque já acostumei, uai. Mas isso acostuma, você agora é artista. Tá. Artista não tem sexo. Ah, tá. Abafa então. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Espero pelo seu comentário, pelo seu joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo.